No vídeo de hoje abordaremos um tema de saúde pública alarmante: o uso responsável de analgésicos opioides. Estes medicamentos, apesar de eficazes, vêm acompanhados de riscos significativos, incluindo dependência e overdose, problemas que já culminaram em milhares de mortes e casos de abuso nos Estados Unidos. Mas você sabe quais analgésicos fazem parte da sua rotina de tratamento e quais são os perigos potenciais? Lembre-se, todas as informações deste vídeo são educacionais e não substituem a orientação médica. Consulte um médico para questões de saúde e tratamentos. A origem de tudo remonta a uma planta conhecida como papoula, inofensiva à primeira vista, com flores tão atraentes que poderiam servir de adorno em qualquer lar. Mas não se deixe enganar pela sua beleza. Há mais do que se vê. Por trás de sua graciosa aparência, a papoula oculta um segredo em seu látex. Ao ser ingerido, este extrato natural produz um estado peculiar de analgesia, relaxamento e bem-estar. Conhecido como ópio, este composto foi, historicamente, objeto tanto de abuso quanto de admiração, devido às sensações relaxantes e prazerosas que proporciona. No entanto, o papel do ópio transcendeu o de mero entorpecente. Sua aplicação medicinal remonta a séculos, empregado em tratamentos variados, desde casos de asma até lesões profundas. Para aqueles que buscavam somente alívio da dor, as propriedades do ópio eram uma espada de dois gumes, trazendo letargia e euforia além do efeito desejado. Então, num ponto de virada na história da medicina em 1805, Friedrich Zertuner, um químico alemão, realizou uma façanha. Isolou do ópio um dos elementos ativos responsáveis pelos seus impactos analgésicos. A jornada do progresso continuou. Com o passar dos anos, pesquisadores vasculharam mais a fundo a natureza em busca de respostas e sucessos. Eles identificaram outros analgésicos de origem natural como a codeína, também filha da planta da papoula, mas com um perfil mais suave em comparação à morfina. Este avanço significou um novo capítulo no manejo da dor. Um passo rumo a um tratamento que não requeria mais o uso do látex bruto da papoula, mas sim a utilização refinada dos seus compostos mais eficazes para o alívio analgésico. Os avanços na compreensão e aplicação do ópio levaram ao desenvolvimento de uma nova classe de medicamentos. Derivados naturalmente do ópio, eles estabeleceram as bases para uma variedade de analgésicos conhecidos coletivamente como opioides. Esses novos medicamentos acabaram se mostrando extremamente eficazes, especialmente no tratamento de dores de moderadas a graves surgidas após intervenções cirúrgicas ou como parte da luta contra doenças severas, como o câncer em estágio avançado. Distintamente, os opioides oferecem alívio onde analgésicos comuns, como o paracetamol, não atingem resultados satisfatórios. A incrível eficácia dos opioides vem da maneira como se conectam com precisão a receptores especiais no nosso corpo, que são fundamentais para controlar a dor. Esse encaixe quase perfeito nos faz questionar: será que é só uma coincidência ou algo evolutivo que nos faz tão suscetíveis a essas substâncias poderosas encontradas na natureza? Considere uma situação comum, como bater o dedinho do pé contra a quina da mesa. Imediatamente, os neurônios na região afetada emitem sinais que viajam até o cérebro, resultando na sensação aguda que conhecemos como dor. Ela, apesar de desagradável, serve como um alerta essencial para proteger o corpo de danos maiores. Contudo, essa notificação de dor não é feita para persistir indefinidamente. O corpo possui moléculas reguladoras que monitoram esses sinais para assegurar sua natureza temporária. É como um sistema de desligamento, onde essas moléculas se ligam aos receptores nos neurônios e interrompem a transmissão do sinal de dor. Os opioides emergem como protagonistas nesta parte do processo de analgesia. Com uma estrutura química astutamente semelhante às moléculas supervisoras naturais, eles encontram seu lugar nos receptores e, como uma chave na fechadura, inibem a transmissão dos sinais de dor. Quando administrados, os opioides ocupam esses receptores, resultando em que os neurônios têm sua eficiência em transmitir dor notavelmente reduzida. Esse mecanismo de ação distinto oferece um alívio consideravelmente mais potente do que aquele proporcionado pelos analgésicos comuns para a dor de cabeça. Mas aqui reside um aspecto mais sombrio. Os opioides não apenas reduzem a dor física, eles também afetam o sistema nervoso central de modo profundo. É aqui que encontramos um efeito colateral que demanda nossa atenção. A manipulação de um opioide no sistema nervoso temporariamente desregula o controle cerebral sobre os sinais de prazer e satisfação. Isto é especialmente crítico, pois desemboca em um descompasso regulatório que desencadeia uma enxurrada de dopamina.
o neurotransmissor frequentemente associado tanto ao prazer quanto ao desenvolvimento do apego e dependência. A onda de dopamina que acompanha o alívio da dor induzido pelo opioide gera uma sensação de euforia, um efeito colateral que muitos usuários descrevem como uma sensação de leveza, quase como se estivesse flutuando, ou inclusive uma suave alta análoga à embriaguez. No entanto, há consequências para o prazer prolongado e a ausência de dor oferecidos pelos opioides. A natureza não projetou o corpo humano para viver em estados unilaterais de sensação ou emoção. A capacidade de regular entre sensações desagradáveis, neutras e agradáveis serve como uma bússola interna essencial para a nossa sobrevivência e bem-estar. Com o uso contínuo surge um dilema. O corpo começa a se adaptar à presença do opioide, afetando o equilíbrio dessa bússola interna. Esse desenvolvimento leva à redução do número de receptores acessíveis para a ligação com o opioide nas células nervosas, efetivamente diminuindo sua eficácia. Essa adaptação resulta em um fenômeno conhecido como tolerância. Com os receptores tornando-se menos disponíveis, a dose usual de opioide é insuficiente para ancorar os resultados anteriormente alcançados, sejam eles analgésicos ou de prazer. Isso cria uma situação onde o indivíduo se vê forçado a aumentar progressivamente a dose para tentar recriar a sensação original de alívio e bem-estar. A situação se complica mais ainda se o indivíduo tenta interromper o uso do medicamento. O corpo, agora habituado à presença constante do opioide, responde com um desconforto acentuado quando despojado de sua influência, um estado chamado de dependência física. Essa fase de dependência se equipara a uma calibração mal ajustada do corpo, uma recalibragem que criou uma necessidade do medicamento para se sentir-se normal. Consequentemente, o indivíduo se encontra frente a um dilema duplo: o desejo de aliviar a dor original e a necessidade de evitar os sintomas desagradáveis da abstinência. A dependência física se torna assim uma força poderosa, impelindo o aumento da dosagem dos opioides, fechando o ciclo vicioso que se torna difícil de quebrar. Com a persistência da dependência física, inicia-se uma fase ainda mais complexa. Áreas críticas do cérebro envolvidas com o controle de impulsos começam a ser reconfiguradas, abrindo caminho para o que é compreendido em termos médicos como dependência química, ou mais comumente vício. É importante frisar para todos que estamos diante de um transtorno de saúde grave e não de um ato de frivolidade ou falta de autocontrole. A decisão de aumentar a dose do medicamento não é uma escolha arbitrária, mas sim um impulso incontrolável que a pessoa afetada enfrenta. O aspecto alarmante dessa escalada é o desconhecimento generalizado sobre os perigos associados aos opioides, tais como Codex, Tilex, Durogesic, entre outros. E a problemática do abuso de opioides não é trivial. Só para se ter uma ideia, em 2020, este problema foi responsável por aproximadamente 68 mil mortes apenas nos Estados Unidos, uma nação onde mais dados sobre o tema estão disponíveis. E se estas informações estão acrescentando valor ao seu conhecimento sobre o uso responsável de opioides e a prevenção da dependência, por favor, deixe seu like neste vídeo. Não é raro encontrar casos em que pessoas começaram a tomar opioides após procedimentos como reparação de fraturas graves, tratamento de crises de enxaqueca recorrentes ou mesmo para aliviar a intensa dor oriunda de cálculos renais. E o preocupante: há quem continue o uso mesmo após a fase de tratamento, não por necessidade clínica, mas pelo relaxamento e prazer que a substância confere. Alerta especial deve ser dirigido àqueles em tratamento de dor crônica, ou que fazem uso da medicação por períodos extensos, como em algumas modalidades de terapia oncológica. Estes grupos estão em um risco elevado de desenvolver dependência e devem ser monitorados de perto. A situação do uso elevado de opioides é preocupante e ultrapassa as orientações seguras dos especialistas. Esse comportamento coloca em risco funções essenciais do corpo. Mesmo para quem não tem um histórico de uso constante, o consumo ocasional, mas em grandes quantidades, não é menos perigoso. Quando usados em excesso, os opioides passam de um alívio a um veneno, desencadeando reações graves como overdoses, que podem resultar em convulsões, coma, e se não houver assistência médica imediata, parada cardiorrespiratória e até morte. Nos Estados Unidos, o fentanil tem sido um vilão destacado neste contexto. Este opioide, componente ativo em medicamentos como Durogesic ou Fentanest, tem potência até 100 vezes superior à da morfina e é indicado primariamente para dor crítica, como a experimentada por pacientes oncológicos. Para agravar a situação, sua circulação ultrapassa as barreiras legais, infiltrando-se também no mercado negro. Refletindo sobre o Brasil,
Observa-se um panorama que pode estar a trilhar um caminho semelhante ao norte-americano. Em um intervalo de 6 anos, o total de receitas de opioides multiplicou-se dramaticamente, de 1,6 milhões para quase 9 milhões. Esses números representam uma tendência que tem despertado alarme entre especialistas da área de saúde. As substâncias com maior saída no mercado brasileiro abrangem opioides baseados em codeína, como Codex e Tilex, em fentanil, como Durogesic e Fentanest, e a oxicodona, comercializada como Oxycontin. E você, já teve alguma experiência com esses medicamentos? Seu relato pode ser um valioso contributo para a nossa discussão. Não hesite em partilhar na seção de comentários. É importante destacar: estamos falando aqui sobre o uso consciente, orientado por profissionais da saúde. Em contrapartida, uma pesquisa da Fiocruz em 2015 apontou que 3% dos brasileiros usaram opioides por conta própria, sem prescrição. Esse índice é preocupantemente maior do que o de usuários confessos de drogas como crack e cocaína, sinalizando um alerta vermelho para as autoridades de saúde pública. Ao olhar para os Estados Unidos e constatar a escalada preocupante de vendas e o subsequente aumento no consumo ilegal de opioides, as autoridades foram forçadas a reagir. Contudo, muitos usuários já estavam profundamente imersos no vício, e a sobredosagem tornou-se uma realidade trágica. Diante disso, levanta-se uma questão alarmante. Estaria o Brasil à beira de uma crise semelhante de abuso de opioides? A esperança é unânime para que a resposta seja negativa. É evidente que obter opioides no Brasil é consideravelmente mais complexo do que nos Estados Unidos. Embora a prescrição médica seja necessária em ambos os países para adquiri-los em farmácias, no Brasil, há um sistema mais rigoroso de regulação para evitar o uso indevido e diminuir o risco de dependência. Os médicos brasileiros seguem uma abordagem cuidadosa, seguindo as diretrizes de um protocolo para tratamento da dor recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Esse protocolo tem como objetivo indicar os medicamentos apropriados para cada nível de dor que o paciente está enfrentando. Para dores de menor intensidade, há múltiplas opções terapêuticas como o paracetamol e a dipirona, de acesso facilitado por não requererem prescrição. Os opioides são criteriosamente preservados para quadros de dor moderada a severa, quando outros medicamentos não mostram eficiência. Esses agentes são essenciais para promover qualidade de vida a pacientes que enfrentam dores intensas ou crônicas, atribuíveis a variações de condições como herpes zoster ou doenças graves da coluna vertebral. Além disso, figuram como componentes essenciais em cuidados paliativos para pacientes com enfermidades sérias, facilitando o alívio de dores debilitantes, o que inclui algumas categorias de câncer em estágios avançados e doenças como o lúpus. Trago uma mensagem de tranquilidade. Quando utilizados corretamente sob orientação médica, respeitando a dosagem e o cronograma prescrito de tratamento, os opioides possuem um risco reduzido de causar dependência ou provocar uma overdose. É crucial, no entanto, evitar a automedicação e também a prática de compartilhar medicamentos com amigos ou familiares que reclamam de dolorosas condições, como a clássica dor nas costas. Lembre-se sempre que a automedicação e o empréstimo de medicamentos prescritos são hábitos altamente arriscados. Se você quer ajudar a espalhar a consciência sobre saúde, clique no like e veja nosso próximo vídeo importante. Câncer sem idade. A verdade chocante sobre a doença nos jovens. Vamos juntos ampliar o alcance dessa discussão vital. Parabéns por acompanhar até o final. Um caloroso abraço a todos e reforço: jamais consuma medicamentos sem a orientação meticulosa de um profissional de saúde. Aguardo vocês no próximo vídeo.